Desde o início do feriado de carnaval, mais de 318 mil veículos desceram o trecho de serra do sistema Anchieta Imigrantes em direção à Baixada Santista. O dado é da Ecovias, concessionária que administra as rodovias. Para entendermos como funciona o esquema para o retorno do feriado, nós vamos conversar agora com o Isaac Salatiel, coordenador do sistema rodoviário. Olá, Isaac, uma ótima tarde. Bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A Ecovias vem acompanhando em tempo real, todo esse movimento de carnaval que veio até agora o momento de descida, mas tão logo verá a expectativa já de subida, para que todos os nossos usuários retornem para a capital. Acabou de chegar nos nossos celulares, principalmente, viu, Isaac, quem está aqui na região oeste, um alerta severo da Defesa Civil, indicando forte chuva se espalhando por São Paulo, com raios, vento e granizo, atinge municípios vizinhos para as pessoas se manterem em local seguro. Com chuva, todo esse esquema de subida volta para casa, a atenção precisa ser ainda redobrada, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Hoje, a expectativa é de um pouco mais de 80 mil veículos subir. Porém, no momento está muito tranquilo em relação às nossas condições de tráfego. E principalmente agora a parte de chuva está mais já no trecho de Planalto. Então, para todos os usuários que pretendem subir, muita atenção, porque quando vem esse tempo chuvoso e a expectativa de chuva forte, agora no início da tarde, é que redobre principalmente o cuidado, mantenha a distância do veículo da frente, evitar parar no acostamento somente em caso de muita urgência, e aí tenho certeza que fará uma viagem bem tranquila até a chegada à capital. Já que nós estamos falando de chuva, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista, assim, quando tiver a presença de chuva e neblina, quais são as orientações para o motorista? Precisa ligar o pisca-alerta? Não pode ligar o pisca-alerta? Parar no acostamento só mesmo em situações de ultra emergência? Perfeito. Esse é um tipo de prática que confunde muita gente. Ligar o pisca-alerta em hipótese alguma, somente em caso de parada total do veículo. Agora, quando está principalmente na parte de neblina, nunca ligue o pisca-alerta, apenas os faróis e mantenha uma velocidade reduzida, principalmente respeitando uma distância do veículo da frente. Em caso de chuva, principalmente em cenários onde tem granizo envolvido, a gente vê muitos usuários encostando, utilizando o acostamento como uma parada segura. Porém, também é um pouco perigoso. Então, a gente só recomenda utilizar o acostamento de fato, realmente, quando há uma necessidade de parada total do veículo. Agora, nas faixas de rolamento, é literalmente, manter aquela distância, reduzir a velocidade e fazer uma viagem dentro do seu veículo, respeitando todos os limites, para fazer de uma forma bem segura. Essa é uma informação muito importante que você trouxe, porque eu já vi várias vezes, inclusive já até liguei o pisca-alerta quando tem chuva e neblina. Então, não é o indicado, é só reduzir um pouco a velocidade e seguir tranquilamente, é isso? Isso mesmo, A partir do momento que utiliza, pode gerar um outro tipo de alerta. E aí tem aquelas freadas bruscas e automaticamente pode gerar outros tipos de acidente. Então, o ideal é só reduzir e fazer uma viagem tranquila. Ótimo. A operação subida começou hoje. Hoje você disse que por volta de 80 mil carros devem deixar o litoral em sentido aqui à capital e outras cidades também do interior. Mas amanhã, que é o dia intenso, quais são os melhores horários, se é que existe um melhor horário para voltar para casa, porque a gente sabe que fica tudo parado, mas amanhã é o dia mais intenso. Amanhã será um dia mais intenso, Hoje, no momento, a gente está monitorando, a gente vem monitorando desde, 24 horas por dia em monitoramento, mas a gente vem monitorando agora. No momento, a gente está com a operação 5x5, ou seja, uma pista da Anchieta para subida e uma pista da Anchieta para descida, e o mesmo acontece para imigrantes. E aí a gente vem monitorando. Em caso de necessidade, a gente faz uma operação subida ainda hoje, porém, no momento, o cenário está bem controlado.
Ou seja, o usuário que quer evitar um movimento maior, hoje é um bom dia para voltar. Porém, né, quando você iniciou já falando que tinha mais de 318 mil veículos que desceram, muitos estão postergando para a última hora para a subida. Amanhã, a partir de meio-dia, 1 hora da tarde, a gente já está com expectativa para utilizar a operação subida, né? E já está com expectativa de fluxos muito intenso, principalmente ali no retorno já para a capital. E aí, né, o horário indicado é ou de manhã, ou aguarda para o final da noite, ou senão, né, a gente vai ter uma quarta também de tráfego muito intenso. Só para a gente entender, quem mora em São Paulo está um pouco mais acostumado com esse esquema de subida, de repente tem gente vindo pela primeira vez. Como que funciona este esquema? Vocês invertem a posição, a mão da descida da Imigrantes, então amanhã para descer para o litoral é só pela Anchieta. Explica para a gente como funciona o esquema. Isso mesmo. É um trabalho, ele é feito, né, pensando em todos os detalhes. Então, ele envolve desde a parte de sinalização, né? No caso, a gente faz, né, a inversão de uma das pistas da Imigrantes, que ultimamente, durante o dia a dia, né, é utilizado para a descida, então ela fica disponível para a subida. E aí, no caso, todos os usuários que estiverem na Baixada podem utilizar as duas rodovias Imigrantes para subir e também uma rodovia da Anchieta. E aí, para o usuário que quer, de fato, né, descer ou tenha ali dentro do seu objetivo ir para o litoral, ele desce somente pela Anchieta. Então, na operação descida, como foi agora no início do feriado? Foi tudo bem? Quantos carros passaram? Alguma ocorrência aí de destaque na operação descida, como aconteceu no início do feriado? Foi um feriado, né, início de tráfego bem intenso, né? Nós tivemos período de lentidão, né, principalmente ali no final de sexta-feira, ao longo de sábado e até um pouco aqui no início de domingo, até muito em virtude daquele usuário que faz, né, o período do dia no litoral, depois ele acaba voltando no final do dia. Os nossos principais destaques foi que a gente conseguiu, né, fazer, né, uma operação dentro daquilo que estava na nossa expectativa, né? Obviamente, teve um pouquinho mais de lentidão, mas nada que teve algo relevante que pudesse impedir, né, ou ter um tipo de bloqueio que pudesse impedir o usuário de chegar ao litoral. Foi um feriado, até então, bem dentro dos nossos controles. Em relação às infrações, muitos casos de infrações na descida? Né, quando a gente trabalha a parte de infração, né, ele fica muito voltado para a Polícia Militar Rodoviária, né? Então, obviamente, em período como esse, né, existe uma intensificação, né, do efetivo da polícia ao longo dos nossos trechos. Nós não temos os números, né, de aumento, no caso de infração ou não, mas certamente assim, é um período de muita fiscalização ao longo de todo o trecho. Agora, Isaac, me fala uma coisa, os motoristas precisam ficar atentos porque muitas vezes o acostamento fica liberado, principalmente de quem vem de São Sebastião, ali, Bertioga, para o motorista não sofrer uma infração, tem que ficar atento às placas, porque às vezes libera o acostamento para fluir melhor o trânsito. É preciso ficar atento nesta sinalização? Sim, muito atento. Por quê? Né, o acostamento, como a gente falou, né, ele é um local literalmente somente em caso de urgência. Porém, em períodos específicos, principalmente como esse, a polícia ela faz todo um trabalho de sinalização, onde ela coloca as placas com o acostamento liberado. Neste momento, o próprio usuário ele já vai entender, até porque vai ficar nos painéis de mensagem que o acostamento está liberado, e aí dentro daquela dinâmica, e também tomar muito cuidado com a velocidade, porque é uma velocidade diferente da velocidade da faixa de rolamento. Então, assim, a partir do momento que liberou, né, muita atenção nas placas. Uma vez que não está liberado, não tente utilizar o acostamento, porque, enfim, pode se deparar, né, com algum tipo de fiscalização e até mesmo um auto de infração. Agora, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Isaac, eu gostaria que você passasse uma orientação para os motoristas. Quais são os pontos mais importantes que o motorista, antes de colocar o carro na estrada, precisa prestar atenção? Documentação, manutenção,
nem pensar usar o celular? Quais são as orientações e as dicas que você pode passar para os motoristas, por favor? A principal orientação é o planejamento, né? Então, planejar o horário ele será fundamental, né? Principalmente para evitar o pico de tráfego maior, que é o caso ali de terça-feira. Porém, a partir do momento, né, que ele vai fazer a sua viagem, as nossas principais recomendações são para que confira todas as condições dos veículos, do veículo no caso, né? Então, verificar nível de água, nível de óleo, combustível, né? Geralmente pode pegar um pouco mais de lentidão e tem gente que deixa para abastecer, né, aqui já na capital, então corre o risco de ficar ali no trecho de serra, então verificar também a questão do combustível, né, e principalmente acompanhar os nossos canais oficiais da Ecovias, porque lá vai ter toda a atualização em tempo real para que ele possa também tomar uma decisão em relação às nossas operações na hora de subir. Só mais uma pergunta que eu me esqueci. Quem puder viajar, então, depois das 20, 22 horas, o trânsito costuma ficar um pouco melhor? Ele fica melhor, né? Ele não vai pegar períodos de intenso, né, no nosso trecho. Muitas das pessoas estão prevendo voltar para quarta-feira, então na nossa previsão de tráfego está também uma alta retorno, né, previsto para quarta-feira, após ali 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, para quem deixar para retornar amanhã, ou vem no primeiro horário, né, ou se quer aproveitar mais, deixa para voltar lá no finalzinho de noite, vai fazer uma viagem bem tranquila. Aqueles que preferirem voltar na quarta-feira, né, evitar pegar esse período, principalmente entre 7 e 8 horas da manhã, até ali entre 17 e 18 horas, que é onde a gente está prevendo, né, um tráfego mais intenso de retorno à capital. Seriam os horários de pico. Isaac, muitíssimo obrigada. Acho que você disse uma palavra aí que resume bem uma boa viagem para o motorista, é planejamento. Não é mesmo? Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde, volte sempre. Muito obrigado, desejamos a todos, né, um carnaval e uma viagem segura. É isso, uma boa viagem para quem for pegar a estrada. Boa tarde, tchau, tchau.